Então, na página 42, tem apenas uma questão de agora conhecer. Ela fala o seguinte: Paulo realizou a seguinte divisão e, orgulhoso de sua conquista, resolveu escrever para a sua professora. Observe a operação realizada por Paulo e o diálogo, quer dizer, a conversa que ele teve com a professora. A divisão que ele fez foi a seguinte: 4,2 dividido por 0,6. Ele transformou os jogadores em fração, daria 42 décimos, dividido por 6 décimos. A regrinha de fração é prática e clara. Repete a primeira fração e multiplica pelo contrário da segunda. E no final ele achou 7. Agora, olha a conversa que ele teve com a professora dele. Vamos ler aí. Professora, eu observei que para dividir 4,2 por 0,6, posso transformar os números em frações e usar a divisão de fração que já conheço. Descobri assim que para dividir, fazer 4,2 por 0,6 é o mesmo que fazer 42 dividido por 6. Foi igual a 7. Está certo, respondeu a professora. Paulo, agora explique-me. Como você faria a divisão de 3,6 por 0,18? Seguiria a mesma maneira, o mesmo modo. Faria a divisão sem a vírgula, né, de 36 por 18 e acharia 2. Faz sentido. Mas será que está correto? Se 3,6 dividido por 0,18 é igual a 2, então, se você multiplicar 2 por 0,18, eu encontraria 3,6. Você não acha? Então, essa foi a conversa que Paulo teve com a sua professora. Aí, letra A. Mostre que 2,018 é diferente de 3,6. Portanto, a divisão que ele fez não estava correta. Então, o que fazer inicialmente? Como se monta uma multiplicação que envolve valores decimais? Vamos relembrar aqui. Primeiro passo: multiplica-se os elementos sem contar com a vírgula. Então, ficaria apenas 0,18 vezes 2. Daria 0,36. No final, o que fazer? Conta-se a quantidade total de casas decimais que eu tenho e, no meu produto, eu conto da direita para a esquerda e acrescento a vírgula. Então, como eu tenho 2 casas decimais, eu conto 2 casas e coloco a vírgula. Ficaria 0,36. Então, reparem bem, o resultado obtido anteriormente por Paulo está incorreto. Ok? Isso nós vimos anteriormente. Letra B. Realize a divisão de 3,6 por 0,18, escrevendo frações decimais. Então, reparem bem. 3,6 dividido por 0,18. Ficaria, então, 36 décimos dividido por 18 centésimos. Repete a primeira e multiplica pelo verso da segunda. 36 décimos vezes 118 avos. Numerador vezes numerador, denominador com denominador. Ficaria 3.600 sobre 180. Dividindo, acharíamos apenas 20. Ou seja, 3,6 dividido por 0,18 é igual a 20. Qual foi o erro? Qual o erro que Paulo realizou? O que aconteceu? Paulo não levou em consideração o número de casas decimais do dividendo e do divisor. Ou seja, na divisão de 4,2 por 0,6, ambos têm uma casinha decimal. Então, quando isso acontece, eu posso dividir normalmente. Já 3,6 por 0,18, isso não acontece. O dividendo tem apenas uma casa decimal, o divisor tem 2 casinhas decimais. Então, por esse motivo que Paulo errou a sua conta. Já adiantando, para se efetuar uma divisão que envolve valores decimais, o que é o correto fazer? Qual o primeiro passo a ser feito? Verificar
se os dois elementos possuem quantidades iguais de casas decimais. Se a quantidade de casas decimais for igual, basta dividir. Normalmente. Se não forem iguais, o que fazer? Iguala-se as casas decimais, colocando zero onde precisa, cancela-se as vírgulas e faz-se a conta normalmente. Ok, Jamile? Página 44 agora. Página 44, questão de número 1, agora é com você. Determine os quocientes, que é a solução, a resposta das divisões a seguir. Letra A era apenas 4 dividido por 0,5. O que tem que ser feito? Iguala-se as casas decimais. Ficaria, então, 4,0 dividido por 0,5. Tem quantidades iguais? Basta tirar a vírgula e dividir. Ficaria, então, 40 dividido por 5, que é apenas igual a 8. E 4 vezes 5 dá 40. Quer dizer, 5 vezes 8 dá 40. Letra B. 18 dividido por 1,5. Primeiro passo, igualar as casas decimais. Ficaria, então, 18,0 dividido por 1,5. Igualei as casinhas, eu posso tirar a vírgula. Ficaria, então, 180 dividido por 15, que vai ser igual a 12. Letra C. 20 dividido por 0,4. De novo, o primeiro passo é igualar casinhas decimais. Fica, então, 20,0 dividido por 0,4. Agora, tira-se a vírgula, então ficaria 200 dividido por 4, que é igual a 50. E letra D, 64 dividido por 0,08. Primeiro passo, iguala-se as casas. Ficaria, então, 64,00. Isso é igualar, dividido por 0,08. Então, reparem que tem duas casinhas agora no dividendo, duas no divisor. Quando isso acontece agora, eu posso tirar as vírgulas. Então, ficaria 6.400 dividido por 8, que é apenas igual a 800. Então, qual é o processo correto aí? Primeiro passo, numa divisão, igualar a quantidade de casas decimais. Segundo passo, tirar a vírgula. Terceiro passo, dividir os valores normalmente. Questão de número 2. Para fabricar um clipe de papel, é necessário 0,17 metros de arame. Então, um clipe ele utiliza 0,17 metros de arame. Quantos clipes poderão ser fabricados com um rolo de arame que tem 289 metros? Então, o que fazer aí no caso? Uma divisão. 289 dividido por 0,17. O primeiro passo que nós vimos é igualar a casa decimais. 289,00 dividido por 0,17. Igualei as casinhas. Próximo passo, esquecer a vírgula. Ficaria, então, 28.900 dividido por 17. Fazendo a continha, acharíamos 1.700. Então, portanto, poderão ser fabricados 1.700 clips. Questão de número 3. Sabendo que 456 dividido por 24 é igual a 19. Determina o resultado de 45,6 dividido por 2,4. Observe que o primeiro passo aí é igualar as casinhas decimais. Já está igualado já. Então, basta fazer o quê? Tirar a vírgula e dividir. Ficaria, então, quem? 456 dividido por 24, que é igual a 19. Ok? Igual a 19. Letra B.
45,6 dividido por 0,24. Repare que o primeiro passo agora é igualar as casas decimais. Ficaria, então, o quê? 45,60 dividido por 0,24. Agora eu vou tirar a vírgula e vou igualar. Ficaria 4.560 por 24, que daria 190. Então, vamos lá. Já vai conhecer agora a questão de número 1, fala o seguinte. Observe como o Lauda pensou sobre a seguinte questão. Dividir 0,9 por 0,4 é o mesmo que dividir 9 por 4. Assim, 9 dividido por 4 resulta em 2 e resta 1. Ela pensou assim. Como é possível que 0,9 dividido por 0,4 resulte em 2 e sobre 1 ainda para ser dividido? Como isso é possível? Você pode pensar de duas formas. Uma delas, 9 décimos dividido por 4 décimos. Você faria 2 grupos de 4 e sobraria ainda 1 décimo para ser dividido, correto? Então, você poderia fazer, olha bem, dividir 9 décimos em grupos de 4. Ela achou 2 grupos, ainda sobrou 1 décimo. Outra forma é o que nós vimos anteriormente. Você poderia fazer o quê? Igualar casas decimais. 0,9 dividido por 0,4 ficaria apenas 9 dividido por 4. E tentar fazer a divisão. 9 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8. 9 menos 8 sobra 1. Então, daria 2 e sobraria o quê? 1. Muito mais fácil, mais rápido. Então, página 46, questão de número 1, agora é com você, ele fala o seguinte. Determine os quocientes decimais das divisões a seguir. Ou seja, ele quer saber qual é o resultado de uma divisão. Letra A, 45 dividido por 2. Observem que na divisão, você já aprendeu a fazer, tem que se fazer com calma e com atenção para não errar. 45 tem unidade e tem dezena. Então, como é que começa a dividir? Pela dezena. Que valor vezes 2 chega em 4 ou antes de 4? É o 2, lógico, não é isso? 2 vezes 2, 4. 4 menos 4 dá 0. Abaixaria o 5. Que valor vezes 2 dá 5? É o 2. 2 vezes 2, 4. Então, 5 menos 4 sobra 1. Reparem que não tem nada a mais, era apenas 45. Mas sobrou 1 ainda. E eu quero efetuar a divisão ainda. Então, o que fazer? Coloca-se com um zero imaginário, correto? E vírgula no quociente. Ou seja, a partir de agora eu vou entrar na parte decimal do meu número. Então, ficaria 10. Agora, que valor vezes 2 é igual a 10? 5. 2 vezes 10, 2 vezes 5, 10. 10 menos 10 dá 0. Ou seja, 45 dividido por 2 é igual a 22,5. Então, quando uma divisão sobra um resto e não tem como você dividir aquele resto, o que acontece agora? Você começa a colocar elementos a mais, no caso zeros, e vai acrescentar a vírgula no seu quociente. Letra B. 9 dividido por 5. Mesma coisa, amei minha conta. Que valor vezes 5 dá 9 ou próximo a 9? É 1. 1 vezes 5, 5. 9 menos 5 dá 4. Pararia por aí. Então, o que fazer? Coloca-se um zero ao lado do 4 e uma vírgula no quociente. Então, ficaria 40 dividido por 5, que dá 8. 8 vezes 5, 40. 40 menos 40 dá 0. Letra C, 15,3 dividido por 6. O primeiro passo aí é igualar. Então, ficaria 15,3 dividido por 6,0. 6,0. Igualei as casas. Agora sim, igualei, eu posso tirar a vírgula. Ficaria, então, 153 dividido por 60. O que fazer?
Que valor vezes 60 chega próximo a 153? Daria 2. 2 vezes 60 dá 120. 153 menos 120 sobrariam 33 como resto. Então, o que fazer? 33 é resto. Não daria para dividir. Então, o que eu faço? Acrescento um zero com 33 e uma vírgula no quociente. Ficaria, então, 330 dividido por 60. Daria 5. 5 vezes 60 dá 300. 330 menos 300 sobram 30. Vou colocar um zero de novo ao lado do 30. Daria 5 de novo, daria 300. 300 menos 300 é igual a 0. Então, é uma divisão normalzinha. Normalmente. O que vai entrar agora é quando sobrou um resto. Você observa que não dá para dividir mais. Você coloca um zero ao lado do seu resto e uma vírgula no seu quociente. Próximo. 35,14 dividido por 1,4. De novo, vamos igualar as casinhas. 35,14 dividido por 1,40. Igualei. Vou tirar a vírgula agora. Ficaria, então, 3.514 dividido por 140. Vou pegar o 351, que vai dar no quociente 2. Daria 280. Sobrariam de resto 71. Abaixei o 4. Que valor vai 140 dá 714 ou menos? Dá 5. 5 vezes 140 dá 700. 714 menos 700 sobraria 14. Aí, sobrou 14 como resto. O que fazer? Coloca-se um zero ao lado do 14 e uma vírgula no quociente. Aí o que fazer? Que valor vai 140 é o próprio 140? É 1. Então, 140 menos 140 é igual a 0. Então, minha resposta ficaria 25,1. Questão de número 2. Observe a figura e responda as questões. Uma mulher numa feira ou um sacolão perguntando o seguinte: por favor, quanto custam 5 quilos de laranja? O feirante respondeu: R$8. Então, 5 quilos de laranja custam R$8. Vai a pergunta: quanto custa, então, apenas 1 quilo de laranja? Como fazer para saber? Basta dividir 8 por 5. 8 dividido por 5 dá R$1,60, R$1,60. Então, quer dizer o quê? 1 quilo de laranja custa R$1,60. Letra B. Quanto a moça gastaria se ela comprasse 3,5 quilos de laranja? Bom, se 1 quilo é 1,60, no caso, 3,5 kg ficaria o quê? 1,60 vezes 3,5, que daria 5,60. Ou seja, a moça gastaria R$ 5,60. Ok? Questão de número 3. Essa questão número 3 é interessante, tá? Olha o que acontece. Um comerciante comprou 800 canetas, planejando vender cada uma por R$ 3,75. Olha bem, 800 canetas, cada uma custaria R$ 3,75. A ideia dele era essa. No entanto, algumas das canetas compradas estavam com defeito e não podiam ser vendidas. Para receber a quantia planejada, então reparem bem, algumas canetas estavam ruins e não poderia vender. Só que ele queria receber a quantia que ele planejou. Ele queria receber R$3.000. Então, para receber R$3.000, ele teve que fazer o quê? Vender cada caneta por R$4. Se ele fizesse isso, ele ganharia o mesmo valor. A pergunta que é feita é a seguinte: quantas canetas estavam com defeito? O que fazer?
Primeiro passo, eu posso saber quanto ele iria lucrar vendendo as 800 canetas. Então, ficaria 3,75 vezes 800. Fazendo a continha, daria 3.000. Então, se ele vendesse as 800 canetas, ganharia 3.000 reais. Só que algumas estavam ruins. Para compensar esse valor que ele queria receber, ele vendeu cada caneta por 4 reais. Então, vamos ver quantas canetas ele vendeu para ganhar 4 reais? Basta fazer o quê? Basta você dividir 3.000 por 4. 3.000 por 4, eu vou saber quantas canetas boas ele venderia. 3.000 por 4 deu 750 canetas. Ou seja, esse comerciante teria que vender 750 canetas a 4 reais para obter um lucro de 3.000 reais. Agora sim, como saber quantas canetas estavam ruins? Basta subtrair 800, foi o que ele comprou, menos 750, foi o que ele vendeu. Sobrou quantas? 50. Ou seja, 50 canetas estavam com defeito. Ok? Questão agora número 4. Fala o seguinte. Rita tem R$13,30 em moedas de 5 centavos, 10 centavos, 25 centavos, 50 centavos e R$1. Ela tem a mesma quantidade de moedas de cada valor. Quantas moedas ela tem no total? Então, como fazer para saber? No total, ela tem R$13,30. Ela tem 5 tipos de moeda. E tem a mesma quantidade de moedas que no total representam R$13,30. Então, o que fazer? O primeiro passo, eu vou somar tudo que ela tem em moeda. 5 centavos, mais 10 centavos, mais 25 centavos, mais 50 centavos, mais R$1. Ela tem o equivalente a R$1,90. Isso em relação ao que ela tem o valor das moedas. Agora, o que fazer? Vou pegar R$13,30 e dividir por 1,90. Como já tem casinhas decimais que já estão igualadas, melhor dizendo, eu posso tirar a vírgula e dividir. Ficaria, então, o quê? 1.330 por 190, que vai dar 7 sobrar 0. 7 quer dizer o quê? Ela possui 7 moedas, ela possui, de cada moeda, ela possui 7 valores iguais. Tem 7 moedas de 5 centavos, tem 7 moedas de 10 centavos, tem 7 de 25 centavos, tem 7 de 50 centavos e tem 7 moedas de R$1. Ok? Como ela tem 5 moedas no total de valores, basta fazer o quê? 5 vezes 7. 5 vezes 7 é igual a 35. Ou seja, Rita tem no total de 35 moedas.